Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, meus amigos. É um prazer estar aqui. Primeiro vou me apresentar, até para que vocês fiquem à vontade. Se tiverem quaisquer dúvidas ou perguntas que queiram efetivamente fazer, podem ficar tranquilos. Bom, meu nome é Éder Napoli, eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do curso Juspódio. Sou advogado, sou pós-graduado em Direito e durante algum tempo venho adquirindo experiência, há alguns anos, na preparação de candidatos notadamente para o exame de ordem. Essa experiência a gente vem trabalhando tanto na faculdade, na graduação, como também nos cursos preparatórios, no cursinho Juspódio, da LFG, onde eu leciono, e graças a Deus tem obtido muitos resultados positivos junto aos alunos. Então a grande ideia desse trabalho é justamente essa, disseminar essas ideias para que a gente possa tocar o maior número de pessoas e elas venham a lograr êxito desse objetivo, que certamente é um objetivo de todas as pessoas que terminam o curso de Direito. Então, antes de partir para o enfrentamento do nosso tema, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite, agradecer a Reis Produções, mais especificamente ao Grupo Reis, que está idealizando esse evento. Agradecer também à diretoria do curso Juspódio, na pessoa dos professores Francisco Salles, Guilherme Belintani, do coordenador Leandro Fortes, e também aqui a pessoa de Fátima e toda a sua equipe que nos acolheu com toda a hospitalidade e forneceu toda a estrutura para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Sem dúvida, para mim, é motivo de grande alegria. O nome da feira é Feira de Formandos e Universitários. E eu diria que eu me sinto também um universitário com vocês. Aí você poderia se perguntar, como assim universitário se você já é formado? Mas pela oportunidade que tenho no meu dia a dia de respirar todo um ambiente de sala de aula, de estudo e de alunos. Até porque se hoje em dia uma certeza a gente tem na vida é que a gente vai estudar, né, por muitos e muitos anos. Até porque, como diria o professor Hélio Rocha, quem sabe mais, e para você saber você tem que estudar, vai mais longe. E todo mundo quer poder ir mais longe. Você pergunta, dicas para a OAB, você vai trazer aqui alguma fórmula pré-concebida que vai fazer com que eu passe? Não existe fórmula pré-concebida. A OAB é o quê? O exame da OAB não é uma prova? Diga lá, é uma prova ou não é? É uma seleção. É uma prova tal qual o concurso público. Pelo grau de dificuldade e índice de reprovações, você poderia equiparar normalmente. E como é que você faz uma preparação adequada para uma prova? Trabalhando o planejamento de estudo. Então, tudo que eu vier falar aqui, sem sombra de dúvidas, vai ser algo voltado para a otimização do seu estudo, para que efetivamente você possa render. Então, esse é o grande objetivo nosso, reunir algumas técnicas básicas. Se é técnica é porque é científica, logo funciona, e a partir dessas técnicas básicas, nós vamos notar um aumento na nossa produtividade. Você fala, eu vou ter que fazer vários concursos de OAB? Não, você vai fazendo simulados, porque todo domingo na sua casa você já pode ir fazendo um, e você vai notando pequenas diferenças que lá pode ser o diferencial em você estar aprovado ou não estar aprovado. Todo mundo sabe, há inúmeras pessoas que ficam por uma questão, eu estou falando alguma mentira aqui? Por uma questão, mais de uma vez, pessoas travam na primeira fase. Claro que é a segunda, mas você só pode passar na segunda se você passar na primeira. Hoje o que a gente tem observado é que as provas estão com alto grau de subjetivismo. Mesmo as objetivas, você não consegue, grande parte das vezes, ter absoluta convicção naquela questão. A gente sabe que tem bancas como o SESC que em concursos penalizam o chute. E se ele penaliza é porque ele já percebeu que chutar é um bom negócio. Se não fosse, ele não penalizava. Ele não estaria preocupado com aquela atuação do aluno. E a gente vai ver quais são as técnicas de chute que podem, aliado ao estudo, melhorar o nosso desempenho. Dentro desses 4 blocos, basicamente dentro dos 3 primeiros, eu vou disseminar 10 dicas para o OAB. Perceba, eu não vou falar a dica de maneira estanque, ó, dica 1, dica 2, de maneira cronológica seguida, não. Eu vou ao longo da minha exposição, porém encaixando dentro desses 3 blocos, os primeiros, eu vou encaixar 10 dicas. E aí eu vou frisando na hora, olha, essa é a primeira dica e é a partir dela que a gente vai conversar. Beleza? Tudo bem? Bom, traçadas essas premissas, vamos lá. O nosso primeiro grupo qual é? Planejamento e organização. Dentro de planejamento e organização, nós vamos ter duas das primeiras
dicas da OAB. São 10, nós vamos falar 2 aí de cara. Primeira coisa que você tem que saber dentro de planejamento e organização. A primeira dica é assumir a postura correta. A primeira dica dentro de planejamento e organização é assumir a postura correta. E você poderia me perguntar, mas Éder, tem postura correta diante do certame? Claro que tem. Meus amigos, a postura correta, a postura ideal do candidato que vai vencer é aquela postura pautada na autoconfiança. Observando o caminho percorrido pelos vitoriosos, eu percebi que quando se acredita positivamente em alguma coisa, essa coisa tende a se concretizar, isso tende a dar certo. É aquilo que eu costumo chamar de fé. O que é fé? Fé é aquela força onde você acredita no que não vê, e essa crença ela é capaz de materializar tudo aquilo que plasmamos no plano astral. Então, ter fé, essa palavra tão pequena de 2 letras, mas que tem uma ressonância tão grande na vida das pessoas, é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? Porque o primeiro lugar onde qualquer batalha da sua vida será vencida, não tenha dúvida, meu amigo e minha amiga, este primeiro lugar é o espaço da sua mente. Seja a batalha do emprego, seja a batalha do casamento, a batalha das relações interpessoais. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de todo modo, você está absolutamente correto. Quem disse isso foi o Henry Ford, o sujeito que inventou o automóvel. E se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, diz ele, você está absolutamente correto. Portanto, acredite que você pode, tenha autoconfiança, você tem que ter autoestima. Quem aqui, sincero e honestamente, com toda a honestidade intelectual, já pensou por um momento, será que eu estou no nível de preparação ideal para fazer essa prova? Pode levantar a mão só para a gente ter uma ideia. Será que eu estou preparado? Será que eu deveria fazer essa prova agora? E se algumas pessoas levantam a mão e isso acontece, é porque a gente precisa fomentar a autoestima. Eu gostaria nesse primeiro momento de homenagear o maior jurista vivo em atividade no estado da Bahia, que é o professor Edivaldo Brito. Para quem não sabe, meus amigos, o professor Edivaldo Brito, em suas palestras muito emotivas, ele faz questão de frisar a autoestima. Ele diz o seguinte: se tudo que eu disser aqui você não conseguir aprender e levar para sua casa, se for muito complexo o raciocínio jurídico que eu desenvolver, leve uma coisa para sua casa: a autoestima. A autoestima que você vai colher do exemplo de uma pessoa, diz ele, que rompeu contra tudo e contra todos para alcançar o seu objetivo maior. E digo, o maior jurista vivo em atividade na Bahia. Diz ele: sou filho de Dona Edith e seu João, um pedreiro e uma lavadeira, e rompendo contra todos e contra todos me tornei o primeiro negro nordestino a adquirir o título de doutor na Universidade de São Paulo e posteriormente se submeter por 2 vezes ao exame para lecionar naquela faculdade, e por 2 vezes ele foi feliz. Então, colha o exemplo do professor Edivaldo Brito. Tenha autoestima, conclui o professor. É porque, infelizmente, às vezes, nós baianos, nós cedemos aquele complexo de inferioridade. Quando muitas vezes, e na maioria delas, desconhecemos que há um dado, há uma pesquisa da OAB, que o bacharel em Direito mais bem preparado do Brasil, você sabe de onde é? O bacharel em Direito mais bem preparado do Brasil é de onde? É o do estado da Bahia. Então você já tem esse diferencial. E é por isso que diz o professor, e eu assino embaixo, nós temos de bater palmas sim para os baianos. Não porque sejamos regionalistas, não por isso, mas porque temos o dever de honrar pela manutenção da tradição do pensamento jurídico baiano. E dessa forma honrar as figuras de Orlando Gomes, de Teixeira de Freitas, do saudoso grande Rui Barbosa e de todos outros grandes juristas que por aqui passaram recentemente, o nosso Arques da Costa Torino.